Daniel disse: é verdade, eu assinei. Eu assinei esse decreto. E disseram: pois, Daniel, a quem tu tanto confia, a quem tu tanto respeita, Aleluia, Deus. a quem tu tanto gosta, a quem tu tanto ama, ele agora está fazendo oração em seu quarto ao Deus dele, descumprindo quanto a lei, ó rei. E a lei que tu assinasse é a lei dos medos e dos persas e não pode ser revogada. Aleluia, Deus. E eles agora colocam o rei Dário contra a parede. Aí agora vem a preocupação. Problema para o rei Dário resolver. E agora? O que é que eu vou fazer? Daniel é um homem em quem eu muito confio. É um homem muito inteligente, tem me servido no meu palácio fielmente. Aleluia, Deus. É um homem muito respeitado. Mas o que eu posso fazer para livrar a Daniel? Aleluia, Jesus. Porque eu assinei uma lei, um decreto, e ele se encontra enquadrado, ele se encontra dentro desta lei. Daniel não poderia fazer isso. E o rei se preocupa em querer salvar a vida de Daniel. E a Bíblia diz que por horas ele ficou agoniado, querendo achar uma solução para livrar Daniel, mas não conseguira, porque era lei, era decreto. E quando uma lei, por um rei, por um presidente é assinada, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser respeitada, porque é lei. Mas o rei Dário não conseguiu. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chega a noite, que o rei Dário ele vai para o seu quarto, para os seus aposentos, ele deita agora em sua cama, vira para um lado, vira para o outro e o sono foge, ele não consegue dormir, é tomado agora por uma insônia terrível, porque estava preocupado com Daniel, para livrar Daniel, porque ele sabia que Daniel seria jogado dentro da cova dos leões. É, Deus. O que você faria se hoje chegassem as autoridades em tua casa e dissessem: eu vou prender teu pai, eu vou prender tua mãe, e você não pudesse fazer nada? Já imaginou a situação constrangedora, terrível? Pois era a situação que Daniel estava vivendo, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Evangelho. E a Bíblia diz que ele não conseguia dormir, irmãos, e agoniado, preocupado: o que é que eu vou fazer para livrar Daniel? Daniel é muito amado meu, é muito querido meu. Não conseguiram achar solução. Aí o rei disse: como eu não posso salvar a Daniel, chama as autoridades e despeguem Daniel e coloquem ele, joguem ele dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel é jogado dentro da cova. E o rei agora ele sela com seu anel real ali a porta daquela cova, porque ali está escrito o selo do rei Dário, que foi ele que ordenou, que foi ele que decretou e ninguém poderia desfazer. Aleluia, Deus. Mas sabe por que isso aconteceria contra Daniel? Simplesmente por causa de uma inveja que houve entre os magistrados e entre os governadores naquela época. Porque Daniel não era um homem que se encontrasse falha ou defeito. Daniel, ele
Era um homem esforçado na obra. Não era um homem descansado, relaxado. Não era um homem que levava Jesus e empurrava Jesus com a barriga, não! Era um homem disposto a trabalhar na obra. Aleluia, Deus. Era um homem esforçado na obra. Daniel não parava. Da calma dela bacaia sé, de que forgue de que me dará bacaia som. Deus quer um povo esforçado na sua obra. Aleluia, Deus. Deus quer um povo corajoso na sua obra. Aleluia, O Senhor Deus. não conta com covardes, com medrosos, com vagarosos. É, Deus. Eleita de que mandela bacaia sé. Daniel agora é provado durante 30 dias. Está aí o São João. Está provando muito crente. 30 dias. Igual a Daniel. 30 dias de festa. 30 noites de forró. 30 noites de chamego. 30 noites de ralabucho. 30 noites que a poeira come até o sol raiar. E que muitos crentes estão sendo provados. E muitos não estão resistindo. É verdade. Daniel resistiu até o fim. Mas muitos não da cadela bacaia sé. Muitos nesta época, neste mês, já foram parte do povo da cadela bacaia sé. Mas o Senhor de camandela bacaia som, dela que forgue de que da camandela está provando. Muitos crentes estão sendo provados nesta última hora. Estão sendo provados da calobocô de mandela bacaia sé, porque está chegando a última hora. Se eu não vim para a igreja para adorar Jesus, então eu fico em casa. Se eu não vim para a igreja para abrir minha boca e glorificar a Deus, eu fico em casa. Porque quando eu ia para o parque do povo, eu pulava, eu gritava, eu saltava e não me cansava. Agora na presença de Jesus eu estou cansado. Eu era um homem que vivia de festa. Não podia ver uma lata batendo. Corria atrás de chiclete com banana, de asa de águia, de calcinha preta. Reclamando de labacaia sé. Aleluia, Me Deus. trabalhava no outro dia. Não me cansava de dançar forró a noite todinha. Não me cansava de encher a cara de cachaça. Não me cansava de fumar um cigarro. De passar a noite toda no parque do povo. É, Passo Deus. 2 horas na casa do Senhor e estou cansado. Eu chego na casa do Senhor e nem agradeço pelo dia que Ele me deu. Eu nem agradeço a Ele pelo fogo de vida que eu tenho. Eu não agradeço a Ele pela roupa que eu tenho, pelo calçado, pelo alimento. É, Deus. Todo dia Daniel agradecia. Todo dia Daniel era grato ao Senhor. 30 dias de provação. Tem muitos jovens que nessa época é provado. É provado de uma maneira terrível. Mas tem muitos que resistem e vai até o fim. Eu não largo Jesus. Jesus é meu e eu sou dele. Eu não abro mão de Jesus, eu vou para o céu. Aleluia, porque uma coroa de glória me espera. Parte do povo ficou para trás. Seresta ficou para trás. Cachaça ficou para trás. Maconha ficou para trás. Decamandele bequeia seda caforga de que linda na barra. Mestre de que linda na barra. Agora eu me alegro na presença do Rei. Eu saía do parque do povo, mocidade, e pegava aqueles litros de cachaça e quebrava na porta do povo. É.
Bebi a noite todinha. No outro dia estava pronto para outra. Não, não. Era cachaça a noite todinha. Terminava de dançar com um e começava com outro. Noite todinha. Aí eu passo 2 horas na igreja. Estava logo sono. Começa logo às 9 horas, eu estou logo olhando o relógio. Parte do povo me levava a relógio. Para não olhar para a hora. Jesus está falando. É Deus, aleluia. Sabe por quê? Ele quer que eu e você tenha um espírito excelente, igual a Daniel, para quando a prova bater na porta da gente, a gente resiste 30, 60, 90, 120. Quando nós andamos, a presença de Jesus. Vai resistir ou vai abrir mão do céu? Espírito excelente. Aí porque ele tinha um espírito excelente, Aleluia, ele Deus. está orando. Tu disse que não podia, ele está orando. Aleluia, Deus. Chama Daniel a presença do rei, destruir a verdade. Verdade que você está orando 3 vezes ao dia ao seu Deus. Eu disse a você que não era para fazer isso. Você não sabia que era lei, que era ordem minha? Poxa, Daniel, infelizmente não posso fazer nada com você. Daniel tinha 80 anos de idade. 80 anos. Aleluia, Deus. E durante esse tempo todo, nunca se achou falta em Daniel. Desde a sua mocidade. Um exemplo para nós. Um exemplo para nós que somos terríveis em desobedecer a palavra do Senhor. Essa é a grande verdade. Quantos partes do povo eu não resisti e estava lá? Quantos partes do povo que terminava o culto do domingo e eu ia para lá? Dizia Jesus, tchau. Eu estou indo para o parque do povo, viu? E ainda pedia para me proteger. Tem crente que é carne e pau. Vai para o parque do povo e Senhor, me proteja. Vai comigo, ainda tem uns que dizem, vai comigo. Amém. É, irmãos. Aí o coitado do pai e da mãe fica em casa, de joelho dobrado, dizendo Jesus guarda. É Deus. Aleluia, Deus. Jesus traz em segurança. É Jesus. Sabe o que é que faz ele ir voltar em paz? É as orações do pai e da mãe, porque se não fosse, nem voltava. É Deus. Está acontecendo agora, nesta época, neste mês, muitas mortes no Parque do Povo. Que a televisão não está divulgando, que os jornais não estão dizendo. Morreu um monte já. Já morreu um monte. Agora há pouco morreu um jovem lá. 9! O Parque do Povo é inferno, é desgraça, é perdição. É onde a pessoa vai, mas não sabe se volta. Ore por quem está indo da tua família parte do povo. Mas ore pedindo a Deus que Deus traga em paz. É Jesus. Para que Deus salve,